Ótimo. Boa tarde a todos, dos dois planos da existência. É uma satisfação estar aqui junto de vocês hoje, no início do novo ano de trabalho para todos nós. Trago também um fraterno abraço da Sociedade Espírita Deus, Cristo e Caridade, que é onde eu trabalho. Fica lá na Walter Jobim, ao lado do Patronato AgroShop, mais conhecido como Nosso Lar. O pessoal chama de Nosso Lar por causa que é uma creche que trabalha paralelo, chamada Nosso Lar. Então, é uma grata satisfação estar aqui com vocês e uma alegria. O tema que nós escolhemos para abordar hoje vem do Evangelho, capítulo 18. Parábola do festim de núpcias. Por que eu escolhi esse tema? Porque, no meu entender, ele está muito adaptado para a realidade que todos nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Acredito que não seja novidade para ninguém, sobretudo para os espíritas, né? Que estamos num momento de grande transformação do planeta, da humanidade, da sociedade como um todo. Kardec deixa muito claro isso em todas as suas obras, e a espiritualidade nunca se furta de nos lembrar disso. Então o mundo está numa tremenda de uma convulsão, né? Mudanças nas esferas sociais, políticas, econômicas, nada ficará como antes, nada. O mundo que se avizinha, que nós já estamos muito próximo, provavelmente, se não todos, muitos de nós vão conhecer ainda o mundo de regeneração, é um mundo nem um pouco parecido com este mundo de qual nós viemos, que é o mundo de provas e expiações, né? Que é um mundo ainda bastante atrasado, pois que nós saímos recém da primeira fase, que é a época da primeira escala da evolução humana, um mundo ainda selvagem, né? E depois, logo em seguida, vem o mundo de provas e expiações, depois o mundo de regeneração, ainda tem mais duas escalas evolutivas. Mas aqui se faz lembrar que o mundo novo, esse que está se avizinhando, ao qual nós já estamos quase que imersos nele, em nada vai se parecer com aquilo que nós conhecemos. As nossas realidades que nós temos hoje em dia, do nosso dia a dia, o modo de trabalhar, as próprias religiões irão se transformar, a concepção de Deus que nós temos de uma forma ainda muito material, vai ser nos ofertado uma concepção mais real do que é a divindade, o próprio Cristo, e etc, etc, etc. Então, acho que o que nós vamos falar aqui está mais ou menos adequado o que nós precisamos ouvir. E, sobretudo, aquilo que nós precisamos fazer. Pois que não é nenhuma novidade também, está inclusive na Bíblia, nas obras de Kardec, que haveria, num dado momento, uma necessária separação do joio e do trigo. O que vem a ser isso? Separação do joio e do trigo. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos no mundo hoje em dia é a heterogeneidade das almas, das pessoas que aqui habitam. É muito diferente, né? Existem seres ainda muito brutos, muito primários, e outros já beirando a angelitude. E a grande massa no meio de tudo um pouco. Então, no mundo novo, que se avizinha, que é o mundo de regeneração, haverá um nivelamento, não haverão mais tantas discrepâncias, nem para cima nem para baixo. As almas vão estar vibrando mais ou menos dentro de um mesmo patamar, da onde haverá mais entendimento, mais colaboração e coisas do tipo. E aqueles que, por um motivo ou outro, não se adaptarem a essa nova vibração, serão convidados a habitar um outro mundo mais adequado com seu patamar vibratório. Então, eu sempre que posso falo isso no meio espírita, nas palestras, porque ainda está na condição de cada um de nós escolher para onde quer ir. Certo?
Nós podemos permanecer aqui, não precisa ser santo. O mundo regenerado não vai ser um mundo dos puros, não. É o mundo daqueles que têm desejo de mudança, de melhorar e de crescer. E aqueles que não mais ficarão são justamente aqueles que renunciaram a isso, que não querem mudar, não querem crescer e não querem evoluir. Então eles não poderão mais ficar no nosso meio, porque atualmente é devido ao pensamento retrógrado deles que contamina os demais e atrapalha o mundo de andar numa velocidade maior. Então, a separação do joio e do trigo, que o Cristo tanto falou, é justamente isso. Aqueles que não mais se afinizarão com a nova vibração do mundo serão encaminhados para um outro planeta, mais adequado com seu patamar vibratório. E aqueles que aqui ficarem serão, com certeza, irmãos que já estarão vibrando desta forma. Eu, para tentar aliviar um pouco os nossos corações, eu diria que o fato de nós estarmos aqui já denota uma grande boa vontade, né? De ficarmos aqui, de colaborarmos, né? Pois que aqueles que não entendem dessa forma não chegam nem perto dos lugares, dos templos religiosos, vão procurar outros interesses, né? Então, é chegado esse momento da gente refletir, de pensar sobre o nosso futuro, sobre aquilo que nós queremos, pois que ainda está na palma da nossa mão a escolha do nosso futuro. Se nós vamos ficar aqui ou iremos, segundo Chico Xavier, tem um planeta chamado Quiron, que vai passar por aqui e vai fazer o transporte, digamos assim, das almas que não se afinizam com esse mundo. Mas, claro, ele vai levar os espíritos, não vai arrancar o corpo e levar para cima, né? Pois que muitos que aqui estão acabam desencarnando e já não reencarnarão mais aqui, serão conduzidos para esse novo planeta, né? E esse tempo é chegado, meus irmãos. É chegado. Então, vamos pensar nisso. Então, eu escolhi aqui a parábola do festim e núpcias para a gente fazer uma analogia a respeito do que foi escrito há séculos atrás e do momento que nós estamos vivendo. Não é nenhuma novidade para vocês que Jesus falava por parábolas. Ele não falava de maneira aberta, ele falava alegoricamente, para que as pessoas refletissem, pois que o povo de então ainda era muito cru, então ele deixava sempre essa margem para a interpretação, né? Que ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir, ele dizia. Ou seja, aqueles que já estão preparados, como eram os seus discípulos, os apóstolos e outros tantos, conseguiam extrair da sua parábola a sabedoria e o entendimento. Os demais ficavam entendendo de uma forma mais material a situação. Bom, então vamos lá. As parábolas de Jesus sempre têm por finalidade fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. Ou seja, Jesus foi buscar seus bons exemplos nos fatos mais comuns e vulgares do dia a dia de então e as adaptou para melhor ser compreendido. Mais ou menos o que a gente faz hoje em dia. Eu seguidamente, quando eu falo, como hoje, por exemplo, eu me valho de historinhas, de parábolas, porque é muito mais fácil tu compreender um conceito quando alguém cita um exemplo, uma historinha qualquer, a pessoa compreende. Então Jesus se valia muito disso, das parábolas, para que as pessoas conseguissem extrair a essência do seu pensamento, pois que ele era um espírito de uma iluminação tamanha que ficava muito difícil mesmo para ele pregar e falar com as pessoas, né? Dizem que Jesus, para conseguir pôr os pés no chão, como um reencarnado, ele teve que baixar o patamar vibratório dele por muitos e muitos anos, dizem que 1000 anos, falam, para que conseguisse se condensar a ponto de reencarnar. E ainda assim permanecer no corpo físico para ele era muito difícil, ele tinha que fazer um grande esforço, tal era a vibração do seu espírito. Então vejam que para conversar com as pessoas,
ele também tinha dificuldade. Ele tinha necessidade de usar essas metáforas, essas parábolas, para que todos pudessem compreender. Então, essa parábola do festim de núpcias é mais ou menos uma delas, né? Ele compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Então, o que é o reino dos céus de que ele falava? É o mundo espiritual que se avizinha. Esse de que nós falamos aqui no início. É a nova terra, a terra transformada. Certo? Porque o plano espiritual do mundo de provas e expiações não é assim tão diferente do plano encarnado do planeta de provas e expiações. Agora, o mundo regenerador e o plano espiritual do mundo regenerador dá para comparar com o reino dos céus, com toda certeza. Então ele comparava esse reino dos céus justamente dessa forma, para que a gente pudesse entender, né? É uma festa comparado com a vida aqui embaixo, né? Os primeiros convidados são os hebreus, que eram um povo de melhor entendimento entre os demais. Então a palavra de Cristo primeiro foi pregada entre os hebreus. Por quê? Era de entendimento que os hebreus eram o povo mais evoluído. Israel não era uma nação única, era cheia de pequenas tribos, né? E havia muitas contendas, e algumas bem atrasadas, e os hebreus eram aqueles que tinham um entendimento melhor. Então ele primeiro pregou a sua palavra entre os hebreus, porque era mais fácil, né? Era como semear numa terra arada, adubada, molhada, né? A semente frutifica melhor do que plantar em terra seca, dura, ou até sobre a pedra, como tem essa metáfora aí, né? Então, os hebreus era a terra arada, onde ele mandou primeiramente pregar. Mas as coisas não saíram exatamente como ele queria. Os enviados do Senhor são os profetas que exortaram seguir o caminho da verdade, mas foram ignorados e alguns até mesmo sacrificados. Então, os profetas que ele tinha, ele enviava a esses povos pregar, e eles eram ultrajados, eram chacotados, e alguns mesmo foram sacrificados. Então, a metáfora da parábola do festim de núpcias é essa, né? Aqueles que foram enviados pelo Senhor para fazer o convite à festa dos céus, não foram bem recebidos, né? Sofrendo todo tipo de entraves e de problemas. Os convidados que se desculpam com cuidados ao campo, aos negócios, são as pessoas normais que, absorvidas pelas coisas do mundo, são indiferentes quanto às coisas celestes. Ou seja, ele convidou os hebreus, e dentre os hebreus tinha uns que, não, eu tenho que ir para minha casa de campo, eu tenho que cuidar dos meus negócios, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e usavam todos esses argumentos para não dar ouvido à palavra do Messias, né? E vocês não acham que isso acontece hoje em dia ainda? Né? Quantas e quantas pessoas, e eu não quero aqui fazer exceção somente aos espíritas, mas de um modo geral, a todas as religiões, pelo menos as ditas cristãs, né? São assim. Muitos não procuram a ajuda, a religião, ou a própria palavra de Jesus como modelo, como guia para a sua vida, ou se procuram, fazem isso de uma forma apenas aparente, não cala realmente no seu coração. É apenas uma palavra, falam da boca para fora, mas não vivenciam a palavra de Jesus, né? Então isso é muito parecido com aquilo que se vivia já naquele tempo. As pessoas até ouviam, falavam, achavam bonito, mas na hora do vamos ver mesmo,
Cada um ia cuidar da sua vida, dos seus aspectos materiais, dos seus negócios, e a vida espiritual para eles era desinteressante ou algo utópico. Hoje em dia, é o que eu mais ouço, né? As pessoas falar, principalmente os que não acreditam na vida espiritual, outros são pior ainda, são ateus, não acreditam na própria existência do Criador. Qualquer coisa que tu fale nesse sentido é refutado com discursos vazios. Já foi dito para mim, eu trabalho na Casa Espírita também como dirigente de trabalho mediúnico. Aí uns dizem assim, me prova que baixou o espírito lá, que aquele que estava falando lá não estava falando, mentindo para vocês, né? Bom, só quem sabe, quem pode saber, quem estava trabalhando ali na mesa. Porque as coisas que eles nos falam, muitas vezes não tem como as pessoas saberem. São fatos privados de cada um e da vida, mas isso fica ruim de tu explicar. Então, o que falta? Falta fé e falta boa vontade de compreender, né? Alguns vão dizer, mas eu não obtive a certeza, eu não tinha a convicção, enfim. Eu digo, olha, no mundo de hoje, com tantos meios de comunicação que nós temos, comparado, antigamente, para se conseguir um livro, era uma coisa difícil. Hoje em dia, livro tem pelos 4 cantos, tem livros em PDF que a gente busca na internet, tem em site, tem YouTube, tem... Meu Deus do céu, tem tanta coisa. Então, aquele que não obteve a certeza, que não obteve a convicção de que era necessário para ele compreender a vida espiritual, ou os espíritos, ou Deus, ou Jesus, fez isso de livre e espontânea vontade. Pois que se ele quisesse compreender, ele teria toda a condição e os meios de ir buscar essa certeza. Era só ele querer. Se ele quisesse, conseguiria. Mas ele prefere não fazer e depois diz que não tive culpa porque eu não obtive, não tenho certeza dessas coisas, né? Tudo bem. É uma escolha. O Senhor, de então, convidou todos os povos, bons e maus, e aqueles que as admitissem seriam aceitos no reino dos céus. Ou seja, uma vez que os hebreus não se interessaram, não deram bola, e até chacotaram dos enviados, né? Ele diz, não, tudo bem, deixa os hebreus de lado. Saiam pela rua agora e preguem a todos que encontrarem pelo caminho, desde os povos mais primitivos até os mais bárbaros, de forma indistinta. Distribuam a palavra. Aqueles que as aceitarem serão bem-vindos. Então, o que ele quis dizer? Não tirou a primazia que ele tinha dado para os hebreus. Né? Todos receberão a palavra e poderão entender e compreender, se assim o desejarem, como é hoje em dia. Os que estão aqui estão de livre e espontânea vontade. Ninguém botou a faca no pescoço de ninguém. Você tem que ir lá na Luz e Amparo escutar uma palestra lá. Não. Eu estou aqui porque eu quero e vocês também. Né? De livre e espontânea vontade. Então, nós buscamos. Né? E assim foi na época. Foi pregado para todo mundo de forma indistinta. E todos aqueles, de qualquer povo, fosse o que fosse, que aceitassem a doutrina de Jesus, seriam aceitos no novo mundo, ou no reino dos céus, ou no mundo de regeneração, para uma linguagem mais moderna, como nós usamos. Então, hoje em dia, todo aquele que busca o Cristo como modelo e se empenha mesmo, de fato, em se melhorar, este vai ter com certeza o seu lugar garantido no mundo de regeneração. Então, o que vale é a sinceridade do coração. Então, segue um pouco adiante aqui sobre as metáforas, né? Não basta ser convidado, precisa antes vestir a roupa nupcial. Quer dizer, ter a pureza do coração e praticar a lei segundo o Espírito, e não apenas
segundo a aparência. Ou seja, não basta vestir a roupa nupcial. Então, o que essa metáfora quer dizer? Então, o rei mandou convidar todos os povos, aqueles que se interessassem em comparecer à festa do festim de núpcias, seriam todos bem aceitos, desde que vestissem a roupa nupcial para entrar na festa. O que vem a ser a roupa nupcial? Claro que isso é uma metáfora. Ali era um traje branco, uma roupa, né, para entrar na festa. Aí o rei se aproximou de todos, olhou todo mundo vestido de traje branco, mas tinha um ali que não estava vestido de roupa nupcial. Aí o rei perguntou para ele: meu amigo, como entraste aqui sem a roupa nupcial? Aí ele falou nada, ficou boquinha calada, quietinho. Aí o rei falou: atai-lhe as mãos e os pés e atirai-o nas trevas exteriores, pois ali haverá pranto e ranger de dentes. O que isso quer dizer na linguagem atual? Que entre muitos chamados e poucos os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que vestiram a roupa nupcial, ou seja, a roupa nupcial é a pureza de coração. Todos aqueles que têm pureza de coração, de propósito, vontade de se melhorar, isso é o traje nupcial. Mas havia um ali que não estava usando o traje nupcial, ou seja, ele não tinha a pureza do coração, foi um penetra, digamos assim, né? O rei percebeu. O que está fazendo aí, meu irmão? Tu não devia estar aqui, né? E ele ficou quietinho. Aí ele mandou: atai os pés e as mãos e atirai-o nas trevas exteriores, pois ali haverá pranto e ranger de dentes. O que isto significa? Significa que ele estava tentando entrar no mundo de regeneração sem que para isso estivesse preparado. E aí, o que eles? Atirai-o nas trevas exteriores, ou seja, vai ser jogado num mundo primitivo, lá externamente, bem longe daqui. Pois ali haverá pranto e ranger de dentes. Por quê? Porque esse mundo onde a humanidade da Terra, que não quis se melhorar, ou seja, que não vestiu o traje nupcial ou a pureza de coração, esses serão atirados nas trevas exteriores, ou seja, irão para esse planeta, que segundo o Chico chama-se Quiron, que irá transportar eles o universo afora, levando eles para diversos mundos, cada um adequado ao seu estado. Então, esse é a metáfora, compreende? Aqueles que não quiserem se melhorar, que não tiverem a roupa nupcial ou a pureza de coração, serão convidados a comparecer ou a ir habitar um mundo primitivo, porque ali haverá pranto e ranger de dentes. O que significa isso? Aqui na Terra ainda existe bastante pranto e ranger de dentes, isso a gente vê todos os dias. Mas no mundo de regeneração, ou metaforicamente no reino dos céus, lá não haverá mais pranto e ranger de dentes. E esses que forem habitar o mundo primitivo, ou o planeta Quiron, que é um mundo ainda mais atrasado do que a Terra. Segundo dizem, é um mundo que o homem ainda vive na idade da pedra, onde aqueles que para lá forem, irão levar o conceito da inteligência desenvolvida aqui no nosso meio, mas é um mundo ainda mais imoral do que eles próprios. Então eles vão levar conceitos como a descoberta do fogo, a descoberta da roda e outras tantas coisas que nós descobrimos lá milênios atrás. Eles vão ter que começar tudo de novo, milhares e milhares e milhares de anos. Me digam se isso não é um pranto e ranger de dentes. É claro que é, né? Deus me livre. É tudo que eu não quero. Eu tenho que começar tudo de novo, né? Então eu prefiro dar uma força aqui, né? Nos dias de hoje, fazer um pouco mais de trabalho, de sacrifício, do ter que recomeçar lá nos primeiros bancos escolares da alma humana. Então vejo que dificuldade que seria a gente não aproveitar esse momento que está aqui. Olhem para dentro de si, meus irmãos. Meditem. A meditação é uma coisa que mostra... a meditação é olhar a si mesmo, olhar para dentro. Quando se medita, a gente enxerga um monte de coisas em mim mesmo que necessitam
de mudança e de transformação. Então, logo você descubra o que precisa ser mudado em você, faça-o. Trabalhe, pois que ainda há tempo. Ainda estamos no caminho. A chance ainda está nas nossas mãos. A decisão ainda é nossa. Pois que a partir de um dado momento, quando houver a separação definitiva do joio e do trigo, aí essa oportunidade nos escapa e nós teremos que ir para onde nos levarem. Ou ficar aqui, que será um mundo que, segundo nos falam, segundo estudos e pesquisas, é algo indescritível. Nem os mais avançados pensadores conseguem imaginar as coisas. O próprio Chico Xavier dizia que era algo fantástico. Então, meus irmãos, antes de terminar, tem mais uma consideraçãozinha aqui. Há muitos chamados e poucos os escolhidos, ou seja, fora da caridade não há salvação, que é a premissa que o Kardec nos trouxe. Praticamos a lei de caridade. Qual é a maior das caridades que a gente pode fazer? Primeiro, consigo mesmo, porque ninguém dá aquilo que não tem. Então, adquira você mesmo paciência, tolerância, amor, benevolência, para que você possa ofertar isso aos demais. E a maior das dificuldades que nós temos hoje em dia é justamente a intolerância. Cada um vê o seu interesse em primeiro lugar e não olha o interesse do seu irmão ou das pessoas, né? Então eu diria que o interesse coletivo deva sempre superar o interesse pessoal. Então, olhamos sempre dessa forma, façamos sempre o melhor para todos e não apenas para mim. Agradeço a paciência que tiveram comigo, agradeço a oportunidade de estar aqui nessa casa maravilhosa, refletindo, sobretudo, sobre a palavra de Jesus, né, que é o nosso mestre e que nos orientou a respeito de tanta coisa para um momento ímpar e tão importante que a humanidade vive neste momento. Muito obrigado, meus irmãos.